Olá novamente com o nosso médico de espetáculo da vida. Hoje vamos falar sobre disfunção erétil e ejaculação precoce, e eles são um grande problema para os casais de casamento porque não acham que há uma cura. Hoje vamos abrir uma porta de esperança para essas pessoas e as pessoas que sofrem de diabetes, e saberemos o que é osteocompensação com o nosso médico Ala Abdelaziz Aglaon. Em primeiro lugar, que queremos saber o que é a ejaculação precoce significa, seus motivos e o que são as últimas. Ejaculação precoce considera uma das mais comuns doenças sexuais. 40% dos homens de todo o mundo sofrem com isso. Ele tinha muitas razões, como doença orgânica ou psicológica. Com nossas pesquisas e obras, achamos que não é apenas a causa, há também motivos orgânicos. Este problema causa muitos casos de divórcio, mas agora podemos curar esse problema muito bem. Os médicos foram antidepressivos o paciente como uma cura, como Boxten, mas tinha muitos efeitos colaterais. Também existem muitas pessoas não respondendo. Existem 3 operações sob meu nome: Ala Aglaon 1, Ala Aglaon 2 e Ala Aglaon 3. Em primeiro lugar, damos as pílulas pacientes. Se ele não responder, vamos fazer a operação. Havia muitas cirurgias, como cortar o nervo ou injetar a cabeça do pênis, alguns casos curados, mas os outros não. Então eu comecei a saber por quê. De uma forma clínica, é a histologia encontrado que os sentidos na cabeça do pênis é menor do que os sentidos dos dedos. Eles faltou que, segundo as estimativas do vibrador, o processo funciona por receptores de pressão e há um reflexo glanceversel. Quando nós empurramos na cabeça do pênis, uma contração aconteceu sobre o vassel que transportam os espermatozoides, e também uma contração sobre o bulbo esponjosos para que haja uma conexão entre estes dois. Começou a cortar o músculo de um lado ou 2 lados e talvez remover tudo. Alguns pacientes curaram e outros não responde. Em seguida, com minhas pesquisas, descobri que existe um lugar chamado delta, é como o ponto G na mulher. Quando eu removi o delta, achei isso aí é um grande sucesso na ejaculação. Alguns pacientes não preferem a cirurgia, então colocaram no delta do spray, e também funciona quando fizemos cirurgias que eu achei que o sucesso atingiu 97%, exceto que 3% dos pacientes que sofrem de aumentar a secreção do cérebro. Então temos que fazer essa operação e dar-lhe comprimidos juntos a aumento de secreção de serotonina do cérebro. A operação levou apenas 4 minutos e ir para o hospital no mesmo dia, mas ele não pode ter sexo antes de 20 dias. O tempo de sexo aumento de 200% a 1000%, e em alguns raros casos atinge a 2000%. Disfunção erétil também é um problema, e um monte de homens sofre de maneira ou de outra, e se eles têm diabetes ou não, então os stents abrem uma grande esperança. Fiolos, então, qual é o stent? O chamamos uma solução que procura para um problema, é uma solução para todos os problemas. Vou usá-lo quando eu não tenho nenhuma solução médica. Eu fiz para as coisas de pacientes 2, o teste de diagnóstico e da droga teste. Então eu lhe pedi para fazer raios no pênis para ver o sujeira acumulativa no pênis e o teste de drogas. Dou-lhe Viagra, minério, outras coisas, e ver o que será que aconteceu depois de uma semana. Então eu recomendo que, se o paciente tomou Viagra e ia fazer um teste de raios, ele tem que esperar 36 horas, pelo menos, para levar a melhor solução. E a esclerose venosa, que aumentam por hora na primeira cura com comprimidos e algumas máquinas, mas depois que ele tiver a instalação um stent. Por isso estou sempre ver que, se o paciente quer um stent, primeiro vejo o diabetes cumulativa. Tinha que ser 7 ou menos. Há um ponto muito importante em um stent, que é encurtar o pênis de 2,5 a 4 cm assim que eu fazer a cirurgia e aumentar o pênis. Uns pacientes vêm para mim, e eles têm um pênis pequeno e sem ereção e também sofrem. Então fazer a cirurgia e colocar o stent e fazer minha operação para aumentar o pênis e remover o delta. O stent é como uma caneta de silicone no seu interior prata.
Colocá-lo sob o pênis, fazer com o sinuplastia ventral. Em seguida, coloquei a injeção de lipídios tratada para aumentar a espessura do pênis. Alguns médicos disseram que não há nenhuma tal coisa chamada aumentar o pênis com os tentáculos, mas não há tal coisa. Safa Berofec no século XX fez isso. E funcionou muito bem e é chamado Berofec da técnica. Então fazer a radical solução para estes problemas. O Ostent leva apenas 20 minutos e eles podem ter sexo depois de 40 dias, mês no mínimo. Muito obrigado por essas informações de grandes.